Amigos e amigas, muito boa noite. O maior tesouro que nós podemos ter são os amigos e as amigas, não é mesmo? Porque os amigos e as amigas nos fazem nos sentir muito bem. Não é uma realidade? Eu sempre costumo dizer que a Lívia fala tão bem de mim que eu continuo ficando impressionado comigo mesmo, né? De tão bem que ela fala. São os desafios que nós temos, então, né, nessa relação de amizade. Na verdade, é o tema que nós trouxemos na noite de hoje. E para nós buscarmos a respeito do assunto, nós fomos pegar a obra básica de André Luiz, quando do início do seu trabalho com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é o livro Nosso Lar, que acreditamos que muitos já tenham lido, ou estudado, aliás, porque ele é um livro que nos convida ao estudo, dado o nível de informação que lá está contido em todas as áreas, inclusive na parte de tecnologia, onde muita coisa a gente já alcançou e ainda nos falta um número razoável para alcançar. Na realidade, quando nós falamos de Nosso Lar, trouxemos aqui já não está andando. Vamos ver se anda. Andou. Acho que você pode ter visto o filme, etc. Esse desenho, aliás, foi trabalhado por uma equipe canadense para o diretor Wagner de Assis, onde foram transformados os desenhos do livro Cidade no Além, que é de Igorina Cunha, com Francisco Cândido Xavier, que ela, em desdobramentos conscientes, visitou a cidade do Nosso Lar e quando retornava do seu desdobramento, ela registrava em desenhos, claro, não era uma desenhista, a dona Igorina, então os desenhos são bastante simplórios, apesar de eles serem muito completos e ter até um mapa do Nosso Lar. Esse já é um trabalho feito sobre esses desenhos. Vale a pena, se você ainda não teve a oportunidade de ler o livro e ver, inclusive, essas figuras, o mapa todo do Nosso Lar, Cidade no Além, vale a pena a consulta, vale a pena a leitura. E tendo o mapa do Nosso Lar é uma beleza, né? Porque vai que você desencarna e o seu GPS não funciona, você já pode, de repente, ter o conhecimento pelo mapa, né? Sabendo, claro, que segunda-feira não é dia de desencarnar, não é? Aí o fato é. Mas essa obra nos traz exatamente uma conversa entre tantas informações, tantos ensinamentos. Ele traz uma conversa esta imagem é do projeto Imagem, que foi o livro Nosso Lar, todo ele, grande parte dele foi transformado em imagem. Tem uma conversa de André Luiz com a Dona Laura. E é interessante porque a Dona Laura vai relatar para André Luiz as questões do desafio para o espírito que reencarna no planeta. Ela diz, em determinado trecho, ela diz: André, aqui no Nosso Lar nós fizemos um pacto de pensar bem. Sabe o que é um pacto de pensar bem? Significa dizer que o pensamento que não está em consonância com o bem, ele não reverbera, ele não é assimilado. Então, se eu emito um pensamento que a grande maioria esteja pensando bem, ele fica restrito à minha pessoa, sem fazer conexões, porque fizeram um pacto de pensar bem. Grosseiramente, como exemplo, que nós sempre gostamos de ilustrar, quando nós temos o período natalino. Já percebeu que algumas pessoas não se identificam, mas se você se identifica, você já percebeu que dá a impressão de que a atmosfera muda? E por que isso? Porque há uma confluência de espíritos. Sim, também há, mas há um outro item muito interessante. As pessoas
nós temos o interesse de nos ligarmos aos entes queridos, ou pela recordação do ente que partiu, ou daquele que está distante, ou não. Não é a questão do presente puro e simples, mas é a questão de estar presente. Isso são energias, são vibrações que nós emitimos e vamos entrando em contato com energias ou vibrações ou pensamentos, que é uma onda semelhante à onda eletromagnética. Fazemos conexões com mentes que pensam de forma semelhante, que não é igual, não é? Porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. E isso forma uma atmosfera extremamente agradável, saudável e positiva. No caso do nosso lar, isso é em caráter generalizado. Aí ela diz, então, o pensamento desequilibrado não reverbera, mas na Terra não. Na Terra, um pensamento desequilibrado faz conexões imediatas. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos e vê que o primeiro pensamento sempre é nosso, o segundo já é sugerido, já é link. Percebeu como Jesus vai nos lembrar, eu sempre cito esse ensinamento de Marcos 13:33, não tem como errar, se você depois quiser consultar, é Marcos 13:33, 1333, você já sabe o número, que Jesus vai fazer vai trazer um ensinamento, mas ele vai buscar o aspecto mais completo. A gente já tratou disso aqui várias vezes, mas sempre vale repisar para nós mesmos, né? Porque o expositor ou expositora fala primeiro para ele mesmo, que a boca dele está mais próxima do próprio ouvido. E isso é importante, que ele ouça várias vezes. Jesus lembra os Salmos 82, versículos 6, ouvistes, porque o ensinamento era oral, dado que só Atenas e Roma, 3% das pessoas eram alfabetizadas, 97% eram analfabetos. Cidades menores e vilarejos, o analfabetismo era 100%, então era oral. Por isso que ele diz, ouvistes, sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. É interessante notar porque, em relação a essa questão, ele vai pegar Marcos 13:33 e diz o seguinte: olhai, vigiai e orai. Ele está nos dizendo que nós precisamos sempre estar atentos, atentas ao processo do autoconhecimento, ao processo da autoanálise, porque ninguém vigia aquilo que não conhece. Não é verdade? Por isso que é mais completo, no 13:33. Olhai. Geralmente a gente olha a vida do vizinho, que é uma beleza, principalmente quando ele troca de carro, coisa do gênero e tal, né? Mas olhai, vigiai, e aí orai. Porque quando eu oro, eu faço o link com o Criador, aumento o meu poder de análise, logo aumento o meu poder de vigilância. Da importância que a dona Laura vai dizer, significando dizer o seguinte: para estar reencarnado aqui, não é para qualquer um. Você sabia disso, não? Não é para qualquer um. Principalmente no período em que nós nos encontramos, não é para qualquer um. São desafios gigantescos. E se você está aqui, é porque você, eu, todos nós, estamos, segundo Emmanuel no livro Leis de Amor pela psicografia de Chico, no melhor local onde nós possamos ser mais úteis e melhores. Olha que fantástico! Porque Emmanuel vai completar dizendo o seguinte: cada dia que despertamos neste período, é a renovação da confiança de Deus nas suas criaturas, que estão aptas para os desafios que a elas dizem respeito. Não é sensacional? E desafios nós temos sempre. Por quê?
porque são verdadeiros ciclos, não é verdade? Até a redundância. Coletivos e individuais. Olha se não são ciclos que nos desafiam. Aniversários, encerramento de ano, semestre, mês, semana, dia, hora, família, etc. Não são ciclos que são desafios para nós. Desafios de relacionamento, desafios de nós para conosco mesmo, no que diz respeito a nós nos esforçarmos para nos melhorarmos nesses relacionamentos. Não é assim? São ciclos e eles são interessantes, né? Porque fecha um, mas já tem início do outro, né? Nos desafiando em tempo integral. Todos eles são antecedidos de reflexões e propostas de mudança. E quando a gente faz essas reflexões, essas propostas de mudança, a gente fica assim meio, não é? Num estado meio zen, aonde, puxa, agora, se é o meu aniversário, eu vou mudar, eu tenho projetos, eu vou mudar, etc., vou fazer diferente. Início de ano, então, é uma beleza, né? Para a gente fazer diferente, etc. Mas tem um detalhe, se nós não prestarmos atenção, aquilo tudo embola. Embola por quê? Porque, de repente, é compromisso de horário, são múltiplos encargos, é compra, é trânsito e relógio que, na verdade, acaba nos deixando num clima enorme de neurose e de tensão. Não é assim? Puxa, mas eu queria tanto fazer, mas agora tenho problema, estou com um problema assim, estou assado, é o trabalho, é aquilo, é a casa, é criança, não é a vida, é o tumulto, e de repente fica tudo embolado, e se a gente não bota foco em determinados aspectos, o que acaba acontecendo é que a gente vai para a inércia, significando que se tende a repetir as mesmas coisas caso algo não aconteça. Por isso que a gente reencarna. Olha que fantástico. E também desencarna. Né? São ciclos. Não é um ciclo? A gente reencarna, tem os desafios que nos faz crescer, porque nós não regredimos. Mas podemos estacionar. Isso é uma realidade, mas o estacionamento nunca é integral, sempre alguma coisa vai. Nós vamos ver até as possibilidades que nós temos e como a vida não é tão complicada para nós sairmos dessa inércia. Porque na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o questionamento: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Olha a resposta que os espíritos nos trazem. Entenda o seguinte, essa é uma obra de 1857, a terminologia utilizada para a época, para o ser humano, se referia à palavra homem. Aqui se engloba, não é, o ser, de uma maneira integral, o ser humano. Olha a resposta que os espíritos nos dão. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Olha que interessante. Muito insignificantes. Não é para mudar tudo de uma vez. É um pouquinho só por dia. Porque eles dizem, os esforços não são assim gigantescos, porque a natureza não dá salto. E a nossa evolução não é desta maneira. A nossa evolução é circular em espiral de linhas concêntricas. Não é assim, porque senão daria salto. Ela é assim. E de linha concêntrica. Uma muito próxima da outra. Por quê? Porque ninguém é agredido nos seus valores. Ninguém é agredido nas suas conquistas. Por isso que ele diz, esforços muito insignificantes. E é interessante a gente pegar esta figura aqui. Que a gente já diz, mas o Chico é o Chico. Não é verdade? E eu tenho uma boa notícia para te dar.
e você é você. Olha que fantástico. E ele disse o seguinte: a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, nós vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Continua ele dizendo: dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. É interessante notar porque nós podemos pegar o livro Os Mensageiros e pegar na parte dos depoimentos, porque nós temos vários depoimentos, capítulos que são depoimentos, onde nós vamos encontrar a pessoa fazendo ao relatório do seu programa espiritual, aquilo que realizou, e como eles estão lá nos Mensageiros, na dimensão espiritual, e o resultado final. O que nós vamos notar naqueles depoimentos, e mesmo neste exemplo aqui, nós vamos perceber que nós chegamos aqui no planeta com uma margem bastante significativa para fazermos muito melhor. Querem ver? Quando o Chico chegou no 100º livro psicografado, ele virou-se para o Emmanuel e disse: o senhor me disse que a nossa psicografia seria até a 100ª obra. Bom, como nós atingimos a 100ª obra, significa dizer que a minha missão com os senhores, não está concluída. Aí o Emmanuel disse assim: Chico, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque nós fizemos uma reunião lá na dimensão espiritual, porque eles fazem reunião lá também. Aqui a gente faz reunião para comer pão de queijo, tomar cafezinho, não resolve nada. Eles fazem reunião lá e tem resultado. Ele disse: nós fizemos uma reunião lá e tomamos algumas decisões, e uma delas é que nós vamos psicografar, nós, a equipe, mais 100 livros através de você. Aí ele disse: bom, mas o senhor esqueceu de um detalhe. O senhor esqueceu de perguntar para mim. Porque eu também tenho livre-arbítrio. E posso não concordar. Ele disse: a respeito disso, nós também discutimos. E caso você não concorde, eu tenho que te comunicar que nós estamos autorizados a desapropriá-lo da presente reencarnação. Você sabe o que é desapropriação, não sabe? Aí ele escreveu, porque estavam nas cartas que ele trocava com o Carlos Bacelli, que o Bacelli depois publicou. Ele escreveu: ao ouvir essas colocações de Emmanuel, preferi silenciar. E continuo até hoje fazendo o meu trabalho sem discutir os desígnios divinos. Olha que beleza. Quando ele chegou ao 200, ao 200º, você tem um livro que se chama Linha 200, cujo autor é Emmanuel. Através da psicografia dele, Linha 200, vale a pena também. A missão dele estava concluída. No Linha 200. Ele colocou mais 225. Mais do que dobrou. E o Geraldo Lemos encontrou com a filha do Dr. Rômulo Joviano, que foi o chefe dele na Fazenda Modelo, e todas as quartas-feiras o Chico ia à reunião de Evangelho no Lar na casa do Dr. Rômulo Joviano e psicografava. Encontrou material onde foram publicados mais 99 livros até hoje. Ou seja, nós chegamos aqui com uma programação, mas tem muito espaço para fazer mais. Não tem? Todos nós temos. Tem muito. Mas por que a gente não faz? Aí é uma pergunta de cunho individual. E essa resposta está em nós. Mas é que aí começa o processo da terceirização. É que você não é casada com quem eu sou. É que você não tem os filhos que você tem. Isso é porque você não tem o chefe que eu tenho, o funcionário que eu tenho, que você não mora onde eu moro. Enfim. Mas é algo que a gente precisa se perguntar, porque tem uma margem gigantesca para nós operarmos no bem. Querem ver? Esse cidadão aqui,
nós só encontramos a data de desencarne dele, que foi em 1923, que ele tem uma mensagem que se chama Créditos Espirituais. É o Albino Teixeira, através da psicografia do Chico, está no livro Caminho Espírita. Albino Teixeira foi um trabalhador, um simples trabalhador da FEB, da Federação Espírita Brasileira, quando a Federação Espírita Brasileira estava na capital do Brasil, que era Rio de Janeiro. E então você veja pela data do desencarne dele, que foi em 23. Albino Teixeira, nessa mensagem, ele nos diz, entre outros textos, o seguinte: não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Aí ele começa a relatar as boas ações que nós podemos fazer. Então, uma delas, entre tantas, ele diz o seguinte: se você estiver caminhando na rua e encontrar algum objeto que possa servir de tropeço para uma pessoa, retire esse objeto. Se estiver na via pública, com segurança, evidentemente, retire para que ele não cause um acidente, seja para a pessoa no calçamento, seja para a pessoa na via pública, usando o seu veículo. Aí ele vai relatando, se você tem uma pecinha de roupa, às vezes esperando a moda voltar, sabe aquela que, inclusive, quando voltar, a musculatura já ampliou para a lateral, né? E se for camisa, fica aquela camisa refrigeradora, assim, né? Com umas aberturas, e aquela calça que, para fechar, né? Lembra aqueles decote em V? Fica zíper em V. Não é porque ou então assim, né? Tem tanto enchimento que se você sair com aquela coisa, você vai parecer o Herman Monstro no meio da rua, né? Então você pega essas roupinhas, lava, etc. Se estiver faltando botão, prega e tudo mais, né? Passa, porque trapo a gente usa para esfregar o chão, né? E doa. Então ele está dando exemplos dessa natureza, coisas simplórias, de tirar algo da calçada. Ele diz: se você fizer isso uma vez ao dia, aquele bom dia, boa tarde, boa noite para que nós podemos dar, mas colocando energia naquilo que se fala. Não o bom dia, boa tarde, boa noite comercial. Colocando energia, coloque o seu coração no bom dia para que o bom dia seja bom para a pessoa. Porque na hora que eu faço isso, eu me energizo primeiro, para depois transferir para a criatura o benefício que eu quero dividir com ela, porque sou eu aquele que está emitindo, ou aquela que está emitindo. Então ele elenca coisas simples assim. Ele diz: se você fizer uma boa ação por dia, e aí eu me remeto a Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho Noe, que muitas pessoas, por não conhecerem a doutrina, não sabem, mas ele escreveu 500 livros, o Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi diz assim: não é possível dizer que não se tenha tempo de estudar, porque se você ler uma página de um livro, não é uma folha que é frente e verso, é uma página de um livro, no final de um ano você terá lido 365 páginas, significando que você leu praticamente um livro. Se você viver mais 50 anos, você terá se enriquecida em mais 50 livros. É uma página por dia. Albino Teixeira diz assim: uma ação por dia. No final do ano você terá praticado 365 boas ações. Se você aumentar um pouquinho isso, só a contabilidade divina, diz o Espírito, saberá dizer para você o número de boas ações que você praticou durante toda a sua vida. Querem ver? A gente trouxe uns números assim que são incentivadores a essa nossa proposta, que são números desafiadores, extremamente desafiadores. Se você pegar... Lembra dessa fórmula ou não? Não lembra mais? 1. A potência de 365 dá 1. Não é verdade? Ou seja, se você não fizer nada, fica do mesmo jeito. Mas se você pegar 001, a potência de 365 dá
1,44. Significa dizer que esse 0,1 a mais é 44% de diferença. Mas se nós formos mais agressivos, mais agressivas, e pegarmos e reduzimos para 1,01, a potência de 365 dá 37,78. Significando dizer que é 3.678% de diferença. E a gente diz que não é capaz de transformar a nossa vida. Tá vendo? Olha o Albino Teixeira. É um só por dia. Se você levanta mal-humorado, mal-humorada, tem uma notícia muito triste para te dar. Você vai desencarnar mais cedo. Mas se quiser reverter, tem uma excelente notícia para te dar. Nós podemos fazer o bem logo ao nos levantar. Não é verdade? Com quem nós convivemos e o melhor, para nós mesmos. Não é? Ah, eu moro sozinho. Que maravilha! Você pode praticar o bem para si mesmo. Porque ninguém é bom se não exercita em si mesmo. Ninguém ama se não ama a si próprio. Ninguém perdoa se não perdoa a si mesmo. Porque o processo é de nós para refletir no outro. Se a gente não se amar, vai ficar muito difícil amar os outros. Se nós não formos bons para conosco, será muito difícil ser bom para os outros. A gente pode dar uma disfarçada. Mas para isso vem lá o Albino Teixeira dizendo, faça um exercício. Um pouquinho por dia. Um dia só a contabilidade divina saberá te dizer que esses desafios diários foram extremamente bem superados. E é importante destacar que nesses desafios nós vamos trabalhar más inclinações, que não é o mesmo que reprimir má inclinação. Porque tudo que a gente carrega dentro de nós é o que nos trouxe até aqui. Por isso que aquilo que nos trouxe até aqui tem muito valor. E não adianta querer, não é, arrancar as coisas. Eu, por exemplo, se eu tenho o hábito de falar mal da vida alheia, não adianta eu ficar mudo, não é verdade? Porque eu vou aprender a linguagem de Libra e vou continuar falando mal da vida alheia, para aqueles que conseguirem, né, me entender. Eu vou continuar mantendo o meu padrão mental de falar mal dos outros, de olhar os aspectos negativos dos outros. Então não adianta eu trabalhar um bloqueio em relação a uma conquista, porque o que eu preciso é trabalhar essa conquista e começar a substituir esse hábito. Então o que eu posso e o que é recomendável é modificar por meio da compreensão o que me é necessário e pela vontade de o fazer. É a mesma coisa que a gente pegar uma mola e comprimir. Quanto tempo você segura uma mola? Não é nessa condição. Chega um determinado momento que há um cansaço natural, não é? E a mola volta à situação. Você já carregou 1 quilo, vários quilômetros, chega uma hora que você muda de mão, aí de repente ele já não pesa mais 1 quilo, dá uma sensação de que pesa 2. Tem um determinado momento que você acha que você está carregando 5, né? Porque vai havendo o processo natural da exaustão, né? E o incômodo acontece. A mesma coisa. Então, trabalhar as questões, né, desses desafios que são de nós mesmos, não é algo agressivo. Né? Às vezes é alguma coisa dessa natureza. Você já encarou isso aí? Morando dentro? Porque isso aqui não é para qualquer um. Morar é ficar dentro, enquanto está acontecendo. O que ocorre em relação a uma analogia, a uma comparação de uma situação dessa? As mudanças que nós realizamos nas nossas casas mentais, que são desafios enormes, elas podem ser comparadas exatamente às reformas que nós realizamos nas nossas casas físicas. Não é verdade? Significa dizer o seguinte, não dá para a gente, né,
querer fazer tudo de uma vez, não é assim? Então, a gente, antes da reforma, a gente tem a necessidade de compreender o que se pode e o que se quer efetivamente mudar. Significa dizer que há uma necessidade de se conhecer, e Emmanuel vem novamente em nosso socorro na obra já citada, repetindo Leis de Amor, dizendo que quando nós descobrimos um hábito desagradável, nós já evoluímos. Não significa que retirou o hábito. Significa que tomou consciência de. E se isso acontece, já há um processo de mudança. Agora vem o esforço para fazer a substituição dele. Que essa é a situação. Um dos exemplos que nós trouxemos é se de repente a gente tem o hábito de utilizar de palavras que sejam desagradáveis, ou mesmo que tenhamos vícios de linguagem. Você já conversou com alguém que fica te tocando, não? É uma coisa mais agradável do mundo, né? Porque a pessoa fica te tocando. E como é que você faz? Ou então, certa feita, eu conversei com uma pessoa que ela tinha um vício de linguagem que era veja bem. Ela, em 15 minutos, falou tantas vezes veja bem que eu saí de lá pensando em procurar um oftalmo, porque eu devia ter problema de visão, de tanto que ela repetia o veja bem. Né? Então, serve para um vício de linguagem. A gente já usou esse exemplo aqui, né? Mas você já deve ter percebido. No português é né, tá, entende. Né, tá, entende. Né? Então fica... Ou então aqui, you know. E se você for para o espanhol, é tu sabes. Então entende tudo para todo mundo. Né? Então chega um determinado momento que você registra o quê? A muleta. Você registra a muleta. Isso também se aplica. E aí se interiorizou. Aí, de repente, uma amiga diz assim, olha, em 3 minutos que você falou, eu parei de contar o you know quando chegou a 30ª vez. Aí você diz, poxa, mas eu não percebia. Aí vem a questão do primeiro passo. Trazer para o nível consciente a situação que eu quero enfrentar. Estamos usando exemplos simplórios. Pode ser qualquer coisa. Né? Estamos usando-os para ilustrar esses exemplos mais simples. Então, significa o quê? Eu preciso trazer para o consciente. Então, me falaram, eu tinha um hábito que era de botar a mão no bolso durante as aulas e palestras. Até que um dia alguém falou, o que você perguntou? O que você tem dentro do bolso que você fica toda hora conferindo? Pois é. Como eu tenho rinite, depende do problema do ar-condicionado, às vezes eu fico fazendo assim. Aí já me perguntaram, então eu já estou avisando, porque se o ar estiver muito frio, eu fizer assim, você já está sabendo, ok? Não é vício, é consciente o problema. É um problema que existe. Mas é interessante notar, né? Porque o que eu tinha no bolso? Porque eu tirava a atenção das pessoas para o meu movimento. Não é verdade? Para o meu movimento. Eu fazia com que a atenção da pessoa, em vez de eu ficar hipnotizando ela, eu colocasse a mão no bolso e as pessoas olhassem. Não, mas é uma verdade. Você pode ter determinados tipos de muleta que quando alguém fala, claro, trouxe para o nível consciente. Vamos para o segundo passo? Segundo passo é esforço diário para combater essa má inclinação. Mas vamos pensar positivo? Olha lá o Albino Teixeira. Olha pensar positivo. Faz um pouquinho todo dia. Só uma coisinha por dia. Também funciona da mesma maneira. É ao contrário. Vai para o terceiro. Compreender que eu não vou superar esse problema do dia para a noite. Faz sentido? Aí a gente vai para o quarto, porque as sequelas da má inclinação, elas prosseguem por longo tempo, que são atavismos, que vêm de atavô. Você vê como está longe. Porque, como nós somos reencarnacionistas, por vezes,
nós trazemos tendências. Que a educação do 0 aos 7 anos, ou seja, na primeira infância, tem profunda influência em eliminar tendências se elas não forem muito arraigadas ou minimizá-las. Se elas forem muito arraigadas, elas são minimizadas. Então, se eu tenho o hábito de falar mal da vida alheia, porque eu posso criar tendências nessa existência, não é verdade? Eu posso começar a criar uma nessa existência. Eu vou fazer o seguinte, na próxima eu reforço. Se eu não tiver uma educação que me leve a minimizar esta que eu criei aqui. Percebeu como Jesus é objetivo na questão de nós trazermos para o nível consciente quando ele diz olhai? Como ele é objetivo quando ele diz vigiai? Até porque na oração dominical, acho que você deve gostar, não é, de fazer o Pai Nosso, se é da sua preferência, tem um determinado momento que a gente pede para nos livrar das tentações. Não é isso? O que é a tentação? Pelo incrível que pareça, isso é uma pergunta. O que é a tentação? É aquilo que a gente gosta, não? Você já foi tentado naquilo que você não gosta? Tem gente que é tentado sobre aquilo que está à mesa. Tem gente que é tentado com a língua. Que a gente sempre recomenda aquela mensagem de André Luiz que se chama A Língua. Que apesar de ser um músculo, diz ele, não cresce à medida que nós utilizamos para falar mal da vida alheia. Olha que beleza! Criação vexame completo e total. Né? Aquele cara do Kiss, o Croner do Kiss, ia ser brincadeira. Então, veja, são umas situações interessantes, né, para a gente parar para pensar. Então, eu preciso trabalhar em mim, e a oração me fortalecendo, para que eu não leve tendências, e aquelas que eu vou tornando consciente, que eu comece a trabalhar para substituí-las, alterá-las, modificá-las. Não é verdade? Claro que isso aí são desafios. São desafios diários, são desafios constantes, mas eles não nos trazem um processo de autoflagelação. Não é nos agredindo, não é nos agredindo, nos automutilando, que nós vamos vencer determinados aspectos, porque às vezes a gente substitui. E aí fica uma reforma íntima baseada no martírio. Não há uma transformação, há uma mudança de um processo para um outro que se chama autoflagelar-se. Quando a gente precisa se respeitar. Quando nós procuramos nos respeitar, nós vamos trabalhar isso gradativamente, porque a implementação do processo foi gradativo. Não se atingiu o ápice de uma vez. É algo que foi, certo? Dia após dia, foi se repetindo até se tornar automatizado. Por isso que há que se tomar cuidado. E o quinto passo é analisar as melhoras e compreender que tem recaída. Tem recaída. E que as recaídas são normais, mas você nunca mais vai ser do mesmo jeito. Por quê? Porque há persistência no trabalho. Recai, volta a fazer de novo. Não deveria ter feito, ok, está consciente. Tudo bem, vamos continuar no processo do investimento. Sabe quem é que mostrou isso? Esse cidadão aí, conhecido como Saulo, que era de Tarso, quando ele estava atrás do Ananias, evidentemente, seria outra vítima do seu processo contrário aos cristãos, porque Ananias, para ajudar tudo aquilo que já tinha acontecido na vida dele, havia convertido a ex-noiva por opção dele, que era Abigail, como cristã. E Abigail desencarna, porque quando ele volta para Abigail,
tenta o reencontro, a Abigail já estava em fase de desencarne. Se você não leu, isso é uma obra-prima de Emmanuel, como as demais também o são. Mostra toda a estrutura do espírito do cristianismo nascente. E é interessante notar que, ali às portas de Damasco, ele encontra, aliás, Jesus se apresenta para ele num processo de evidência, não é? Onde ele cai do camelo. Os que o acompanhavam achavam que ele estava delirando por causa do sol do deserto, e ele ouve o questionamento de Jesus, que todos nós conhecemos, que foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante que ele não fica se justificando, você já percebeu? Ele não fica se justificando. Não, veja bem, o Ananias converteu a minha ex-noiva por opção, e quando eu quis voltar, eu não tenho justificativa. Não, sabe o que é? A sua doutrina, que, aliás, diga-se de passagem, não é? Como é que poderia ser uma doutrina de um cidadão que foi pendurado numa cruz? Que, aliás, esse às vezes não é o nosso estilo diante de determinadas pessoas, quando principalmente a gente quer, né, agora você vai me pagar, miserável. Né? Que, aliás, diga-se de passagem, era a pena capital dos romanos para verdadeiros terroristas da época. Porque era. A crucificação dizia respeito ao indivíduo que houvesse prejudicado um cidadão romano ou prejudicado o Estado. Era o ápice não tinha processo da condenação. Então, é interessante, né? Não tem justificativa por aquilo que eu estou fazendo. Ele diz o quê? Olha o desafio da mudança, porque ele não caiu do camelo e mudou. Porque serão 3 anos e pouco de um trabalho intenso de transformação de valores, porque valores ele tinha. Ele precisou transformá-los. O que ele disse para Jesus? Olha como é desafiador. E esta é a nossa posição atual, é ou não é? Você não se sente assim? Não é a nossa posição atual dentro de um mundo que precisa do nosso posicionamento? O que ele diz para Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? Não tem justificativa. E tem, eu aceito o desafio. O que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus vai responder. Quando você chegar em casa hoje, chegue em paz. Primeira recomendação do Cristo. Se tiver moradores lá dentro encarnados, abra a porta em paz. Leve a paz, a tua paz, divida com eles. Se forem desencarnados, também diga: cheguei em paz. Olha que desafio. Ao falar com as pessoas amanhã, levemos paz. Olha aqui, são desafios ou não? Se você tiver que dirigir para que tiver muito trânsito, e Orlando nos parece que tem esta prova de paciência para todos, levemos paz. Às vezes a gente não pensa, né? Nós somos essas criaturas desafiadas para levarmos paz. Porque se nós temos um pouco mais de compreensão sobre nós mesmos, significa que
Está na hora de nós nos desafiarmos. E esse desafio pode ser levar paz. Você conhece neste planeta alguém que não precise dela a começar de nós mesmos? Não é verdade? Então são desafios nossos de paz no relacionar-se, paz no falar, no se posicionar. Não significa que nós não vamos falhar, porque ele mesmo tem nesta epístola ou na carta aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 15, ele diz: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Significa dizer o seguinte: eu sei de muita coisa que eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. Mas eu já tenho consciência sobre. Se eu tenho consciência sobre, significa dizer que eu nunca mais vou fazer do mesmo jeito, apesar de fazer. Nunca mais será do mesmo jeito. Eu tive um professor, um educador numa escola espírita que eu frequentei, que ele disse o seguinte, que ele dirigia no trânsito de São Paulo. Para quem é de lá sabe que... Aliás, perguntaram para o Chico, tem umas pessoas que também fazem umas perguntas que não tem nada a ver, mas perguntaram para o Chico uma certa feita lá na casa dele: Chico, quando você desencarnar, essa pergunta que se faça para uma pessoa, quando você desencarnar, você vai querer reencarnar aonde? Onde você vai querer nascer? Se nascer não é importante, mas eu vou querer viver em São Paulo. Aí as pessoas dizem: mas em São Paulo, Chico, por quê? Porque em São Paulo você tem a sua paciência testada 24 horas por dia, o que é uma verdade. Orlando chega lá, não é? É uma questão de tempo, mas é uma realidade. A gente não está nos locais que estamos por acaso. Nós estamos nos locais que estamos para sermos mensageiros e mensageiras da paz. Porque a paz começa em nós. E ele deixa claro: eu sei que não deveria fazer, mas eu ainda faço. É a força do hábito. Mas já tenho consciência, então eu já não vou fazer mais tantas vezes, ou repetir da mesma maneira. Eu vou trabalhar de maneira com que as coisas possam perder consistência ao longo do tempo. E aí, ser espírita... Qual é a nossa proposta? Até porque é Kardec que nos diz que o espírita será reconhecido pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, e não para querer virar santinho de uma hora para outra. Então, é fazer caminho sem volta, né? E esse caminho sem volta é para dentro de nós mesmos. Porque a gente busca despertar a essência divina tendo como modelo Jesus, porque o ensinamento dele que nós colocamos a princípio, sois deuses, podeis fazer o que faço, mas ele fez um adendo aí muito significativo, e muito mais. Quando ele coloca e muito mais, significa que tem gente que faz mais que ele. Já será a glória da evolução ao chegar nele. Mas ele disse, e muito mais. Tem espírito que está numa condição superior à dele, pela obviedade da própria criação, que não existe limite, não existe tempo, não para no tempo, né? No tempo que a gente entende. Olha a beleza para todos nós. E tornar-se, então, espírita, como nós dissemos, não é se santificar, não significa privilégio, ao contrário, nem expressa na prisão interior, não é privilégio, é responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. E não é por tribunal nenhum. É pelo processo consciencial daquilo que eu sei e daquilo que eu poderei, ou que eu possa ou não possa fazer. É oportunidade de libertação da alma. Naturalmente, a gente, então, dentro desse processo, não vai esperar que a felicidade caia do céu, não é mesmo? A gente entende com o Espiritismo que a felicidade não é desse mundo, mas já dá para ser feliz aqui. Basta
pegar lá a indicação do Albino Teixeira. A ação no bem movimenta potencial interior nosso e vai nos fazer sentir felizes. Porque é uma ação e bem não tem dimensão. Não existe bem mais, bem menos. O bem é o bem. E ele movimenta um potencial divino em nós. Ao praticá-lo, você se sente mais feliz. Não é deste mundo quando nós atrelamos a posicionamentos, pessoas, haveres, etc. Aí não pode ser, porque isso tudo se transforma. E quando nós saímos do planeta, nós sabemos que continuarão no planeta. Os valores da nossa ação no bem é que realmente vão registrar, vão se fixar em nós, nos aspectos de nós nos sentimos felizes por sermos úteis. E tem um detalhe. Buscando Francisco de Assis, ele nos ensinou que é dando que se recebe. Não é verdade? Porque é uma movimentação de caráter energético. A gente pode fazer isso agora. Quer tentar? Faça o seguinte. Vire, se aquilo que eu quiser receber, eu preciso criar a movimentação. Eu preciso dar de mim. Não é verdade? A gente pode fazer agora. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, seja feliz. Meu xará, seja feliz. Porque, percebe? Olha que beleza. Seja feliz. Olha que beleza. Olha a energia que você coloca nisso. Olha o bem que você está fazendo em dizer para o outro. Na hora que eu faço isso, esta energia que eu estou mandando para o outro me envolveu integralmente. Somos nós os projetores, as projetoras dessas energias. Quando a gente faz isso, nós é que nos sentimos felizes por desejar a felicidade para outra pessoa. Não podemos perder a oportunidade de materializarmos isso na nossa vida, porque isso é o bem. E o bem nos vai fazer felizes e vai fazer que nós tenhamos, acima de tudo, muita paz.